Então, colegas, voltando à nossa última parte da aula de hoje sobre o poder executivo na Constituição Federal. Então, só recapitulando, aqui eu estou me referindo às funções exercidas pelo presidente de forma privativa, lembrando, né, na condição de chefe da administração pública federal. Então, observem aqui que o artigo 84, ele enumera, exemplifica quais são essas atribuições. Então, aqui nós temos exercer, com auxílio dos ministros de Estado, a direção superior da administração pública. Então, ele vai dirigir a administração pública. Nós temos INSS, INCRA, né? Enfim, as universidades federais. São diversas, né, estruturas que conformam, né, a nossa União, né, a União, né, que é o âmbito federal do nosso Estado. Dispor, mediante decreto, a organização e funcionamento da administração pública quando não implicar aumento da despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Então vejam aqui essa ponderação. Extinção de funções ou cargos públicos quando estão vagos. Pessoal, essa informação aqui ela é crucial. Como eu já falei para vocês, eu tenho atuado também, né, como professor no portal Estratégias Concursos. E eu tenho observado que este dispositivo aqui é muito cobrado, né? Essa informação aqui, porque ela confunde, né, os candidatos, os intérpretes, né, da Constituição, quais são, né, as reais atribuições do presidente. Então, o presidente ele pode extinguir funções ou cargos públicos no momento que eles estão vagos. Isso é uma atribuição privativa do presidente da República. E no que tange a organização, veja a diferença. Organização e funcionamento da administração federal quando não implicar aumento da despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos, né? Então vejam que o presidente ele pode, né, exercer essa organização na administração pública quando não há um acréscimo, né, de recursos que vai ser destinado para executar essa inovação. Então, observem aqui que outra informação que eu vejo muito ser cobrada é que o presidente da República ele pode prover ou extinguir cargos públicos federais, mas veja o limite aqui na forma da lei. Que lei é essa? Uma lei ordinária. Porque a lei, quando se fala de forma abstrata, na forma da lei, indiretamente está se falando, né, que a natureza, aliás, a forma de lei é uma lei ordinária. Então prestem atenção nisso. Esclarecendo mais alguns pontos, né, no âmbito das atribuições do presidente da República. A Constituição confere ao presidente da República o exercício de outras atribuições previstas na Constituição, né? Isso está na redação do artigo 84. Então, quando ele fala, isso aqui é a própria redação. Quando ele fala outras atribuições previstas de forma dispersa na Constituição, significa que o artigo 84 ele não é exaustivo, ele não é taxativo, ele é exemplificativo. Outra informação que também eu até destaquei, para vocês observarem, porque eu vi, né, eu vejo que é muito cobrado. O presidente da República poderá delegar, né, algumas atribuições que estão previstas no inciso 4º, né? Então, dispor mediante decreto sobre a organização, funcionamento da administração pública. Então, isso aqui pode ser feito pelos ministros, delegado pelo presidente. Então, o presidente pode delegar isso. A extinção de funções ou cargos públicos quando estão vagos também pode ser delegado, né, para o ministro de Estado, né, que está subordinado ao presidente. Mas tanto o presidente quanto o ministro de Estado eles estão subordinados à Constituição Federal,
né? Eles não exercem suas funções de forma livre, espontânea e descompromissada, né? Então, o limite é a Constituição Federal. Conceber indulto ou comutar penas, então, na concessão dos indultos, isso acontece muito pelo ministro da Justiça, né? Então, observem aqui que existem situações, né, que podem ser delegadas, né, e a própria Constituição já diz quais são essas situações. Isso que é importante vocês observarem. Então, nós estamos numa faculdade de Direito, né? O meu papel aqui é esclarecer alguns pontos, né? Eu não vou mastigar a Constituição para vocês. Então, aqui eu estou apresentando essas atribuições e cabem a vocês, né? Como eu fiz, como outras pessoas fizeram, ler a Constituição, né? Então eu não posso aqui, eu estou repetindo, né, aquilo que está na Constituição, mas cabe a vocês darem uma observada. É um artigo muito longo, né, que é o artigo 84 da Constituição, e eu já vou antecipando, é um dos mais cobrados nos concursos públicos. Na minha atribuição no Estratégia Concursos, eu vi como esse artigo ele é cobrado de vocês, né? De nós todos, né? Então, para terminar nessa nossa aula de hoje, vamos falar das responsabilizações que podem acontecer no sentido penal ou administrativo do presidente da República, né? Aliás, político do presidente da República. Então, a Constituição considera como crime de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal. Então, veja que é bem amplo. O crime de responsabilidade, ele é averiguado, ele é observado, ele é julgado pelo Congresso. Então, se há esse entendimento, vai ser observado primeiro pela Câmara, no juízo de admissibilidade, e no mérito pelo Senado. Então, mas é muito amplo, né? Então veja aqui que essa interpretação ela é atravessada por outros elementos que estão para além da dogmática, né? São as negociações políticas, né, que envolvem essa averiguação. Então, além de atentar contra a Constituição, se fala em outras situações. Se o presidente ele atentar contra a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação, vou fechar o Supremo Tribunal Federal, é ou não é crime de responsabilidade? Eu apoio, eu vou para as manifestações que apoiam o fechamento do Supremo Tribunal Federal, né? Levar um cabo e um sargento para fechar. Veja, quem vai dizer se isso atenta ou não contra o funcionamento dos demais poderes é o Congresso Nacional, né? Então, é bastante peculiar, é poroso, é uma fronteira muito porosa, né? Essa interpretação. O exercício dos direitos políticos, individuais, sociais, a segurança interna do país, né? Então, tem gente que está alegando que promover aglomeração, não usar máscara no contexto de pandemia, você está atentando contra a segurança, mas quem vai interpretar isso? Quem é o intérprete? Primeiro, o juízo de admissibilidade, a Câmara de Deputados, né? Já tem mais de 50 pedidos, né, de impeachment. E até então nem foi deliberado. Então quem coloca em votação se vai admitir ou não é o presidente da Câmara, né, dos Deputados, né? Se ele atentar contra a lei orçamentária, o cumprimento das leis e decisões judiciais. Se fala muito em orçamento hoje em dia, mas eu creio que deveria haver, né, uma movimentação para incluir dentre esses elementos aqui lei de responsabilidade social. Que os presidentes, que os governadores, que os prefeitos tenham não só responsabilidade fiscal, que é muito importante, mas que também tenha responsabilidade social, né, na educação, na cultura, na saúde, né, no esporte,
que isso também seja uma atribuição que deve ser observada entre os atos do presidente da República, do governador, do prefeito. Você tem essa exigência, né, estaria de acordo com os objetivos da República Federativa do Brasil, que estão lá no artigo 3º da Constituição Federal. Então, nos crimes, né, de responsabilidade, o presidente da República será processado e julgado. Eu acho que a fonte não ficou boa, né? Mas ele será julgado e processado pelo Senado. Então, quem julga o crime de responsabilidade? O Senado Federal. Mas quem admite a denúncia, então, o juízo de admissibilidade é a Câmara. A Câmara não julga, ela admite, né, se vai ou não haver o processamento. E tem que haver, né, um aceite de 2/3 da Câmara de Deputados. Após a deliberação positiva da Câmara no juízo de admissibilidade contra o presidente, a decisão é vinculante para o Senado. Então, o Senado não pode se recusar a não processar. Ele vai ter que processar. Ele pode recusar ou ele pode confirmar que houve sim crime de responsabilidades. Pode absolver. Veja que o crime de responsabilidade, né, ele é um julgamento político. Ele não é um julgamento preponderantemente, né, de acordo com o direito positivado. Mas lembrando, direito é política, né, de toda forma. Né, vamos aqui dar continuidade, né, aos próximos slides. Contudo, né, eu falei agora há pouco dos crimes de responsabilidade, né, que estão descritos na Constituição. Mas tem as infrações penais comuns. E se o presidente, durante o exercício do seu mandato, ele comete uma infração penal comum, o que é que vai acontecer? Primeiro, será processado e julgado pelo Supremo Tribunal Federal, de forma originária. Então ele já começa a tramitar lá no Supremo Tribunal Federal. Também após admitir, mas a admissibilidade, então quem vai admitir que se o Supremo Tribunal vai ou não julgar é 2/3 da Câmara de Deputados, né? Mesmo que admitido, veja, a Câmara admite, veja que não é tão simples. A acusação contra o presidente, o Supremo Tribunal não é obrigado a receber ação penal. Veja, o Supremo Tribunal Federal, já que é uma situação de ordem penal, pode dizer, não há uma situação aqui que é considerado na avaliação do colegiado, porque o Supremo Tribunal é um órgão colegiado, 11 ministros. Ele não é obrigado a receber ação penal, que foi proposta contra o presidente, né? Então, de acordo com a Constituição, o presidente da República, né, ele ficará suspenso de suas atribuições, de suas funções, pelo prazo de 180 dias nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal. Então, uma vez que ele aceita, que ele recebe, o presidente da República Federativa deverá ficar afastado por 180 dias. E nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal. Né? Então, a partir desse momento, né, após a instauração do processo pelo Senado Federal, o presidente da República ficará afastado. Eu acredito que no caso da presidente Dilma, isso aconteceu em maio de 2016. Então, até maio de 2016, a presidenta Dilma ficou no cargo. Ela foi processada, né, foi julgada e afastada definitivamente em agosto, ou foi setembro de 2016. Minha memória agora falhou um pouco. Mas desde então o presidente Michel Temer já estava fazendo lá as suas atribuições que lhe era concedido pela Constituição Federal. Né? O que se fala muito que ele tramou para que a presidenta
fosse impeachmentado, né, dentro do seu cargo. Né? Então, não vem ao caso, né, esses pormenores. Então, o presidente da República, olha aqui uma prerrogativa muito importante. E essa prerrogativa, ela foi consolidada na Constituição Federal, entendendo ser uma forma, né, de preservar os direitos políticos, né, aliás, a concessão popular que foi dada ao presidente para governar. Então, o presidente da República ele não poderá ser preso enquanto não houver uma sentença penal condenatória nas infrações comuns. Mesmo em crime de flagrante, um crime em flagrante, não pode haver prisão preventiva, não pode haver prisão temporária, enquanto não for condenado, né, processado a infração comum que o presidente ou uma presidenta vier cometer. Ele pode matar, ele pode roubar, ele pode agredir o vizinho, ele pode sonegar, ele pode fazer o que ele quiser. Ele só será preso após haver uma condenação, uma sentença penal condenatória. Então, enquanto isso não acontecer, ele não pode ser preso. Ele continua no cargo. Então, na vigência do seu mandato, o presidente da República não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções, né? Ele não pode ser. Então, é uma prerrogativa. Essa prerrogativa, todavia, está limitada à responsabilidade penal, de modo que o presidente só pode ser processado no STF por infração penal relacionada ao exercício de suas funções, isto é, por crimes funcionais. Então, este também é um limite, né? Se ele cometeu um crime comum devido às funções, né, no âmbito das suas funções, por infrações penais desvinculadas de suas funções, não pode o presidente ser processado enquanto estiver no mandato, só após cessado o mandato. Então, nas situações que estiverem excluídas, desvinculadas, né, de suas funções, não pode o presidente ser processado, só naquilo que estiver relacionado ao cargo que ele exerce. Então veja que isso aqui é muito cobrado também. Eu quero pontuar isso para vocês. Muito cobrado. Belinha já tá querendo um almoço. Não sei se vocês estão ouvindo esse latido. E por fim, né, para encerrar essa aula, né, que vai ser dado continuidade sobre esse conteúdo com os seminários, o presidente não pode ser preso enquanto não houver uma sentença penal condenatória, e ele tem imunidade em relação a qualquer tipo de prisão, enquanto não for condenado por infração penal comum. Então são prerrogativas que buscam preservar a vontade popular, porque, né, nós podemos passar por situações em que pode haver alguma... Então essas prerrogativas, né, são formas de garantir o exercício do direito político do presidente. E aí você vejam que há uma prevalência aqui do princípio da dúvida, né? A dúvida, a presunção de inocência, ela vai até o último estágio, né, que vai ser definido pelo Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns que estiverem relacionadas ao cargo do presidente enquanto ele estiver. Se ele brigou com o vizinho, agrediu o vizinho, matou o vizinho, né, são situações que não tiver nada a ver com a função que ele exerce, só poderá ser julgado depois que ele encerrar o mandato. E assim nós encerramos essa aula de hoje.